Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Esta é a primeira aula do curso Locução AM e FM. Locução em rádio, AM e FM. Aliás, o rádio é maravilhoso, né? É espetacular. Eu comecei no rádio há muito tempo e eu sou apaixonado pelo rádio. Eu acho que o rádio é, sem dúvida, o meio de comunicação mais ágil, mais simples, mais dinâmico, né? E nesse curso você vai aprender tudo sobre locução em rádio. Locução popular, locução jovem, locução adulta e outros segmentos. Vou ensinar tudo aqui para você. Esta primeira aula eu quero apresentar um pouco, falar um pouco sobre a história do rádio, né? É um negócio bem interessante. Aliás, se eu perguntar para você agora, quem inventou o rádio? Você sabe? Você pode pensar, foi o italiano, como é mesmo o nome dele? Guglielmo Marconi. Ele viveu de 1874 até 1937. Ele foi o cara que criou ali o primeiro sistema de telégrafo sem fio, aquele negócio todo ali na época. E alguns dizem que ele fez a primeira transmissão realizada no Canal da Mancha em 1899. E alguns dizem que foi o Marconi que inventou o rádio. Por outro lado, algumas pessoas falam que foi o austríaco, um austríaco naturalizado norte-americano, né? O senhor Nikola Tesla, que viveu de 1856 a 1943. E alguns falam que ele é o inventor do rádio, porque ele fez ali alguns estudos e registrou uma patente lá na Suprema Corte Americana em 1943. Né? E aí, algumas pessoas, inclusive os americanos, acham que foi o senhor Nikola Tesla que inventou o rádio. Mas, entretanto, porém, todavia, se você perguntar para um brasileiro que entende do assunto, ele vai falar, não, senhor. Quem inventou o rádio foi o padre Roberto Landel de Moura. Ele viveu de 1861 a 1928. Por que ele inventou o rádio? Por que ele é considerado o inventor ou um dos inventores do rádio? Porque lá por volta de 1900, né, ele desenvolveu também alguns estudos ali e conseguiu fazer uma transmissão de um ponto, do ponto A ao ponto B, uma transmissão de voz sem fio. Isso aconteceu em 1914. Por que eu estou falando essa coisa aqui para você? Dá uma pesquisada aí na internet, tá? Você vai falar, mas professor, por que você não me explica? Eu acabei de fazer um resumo aqui, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, trabalhe, vá procurar, vai pesquisar, porque... É verdade, por quê? Porque numa pesquisa dessa, você aprende alguma coisa que te leva para outra, para outra, para outra, para outra, e por isso é importante você pesquisar. Pesquisa sobre a história do rádio. Primeiro, você vai confirmar tudo que eu disse aqui, nesse início de conversa, e você vai aprender muito mais coisa. E onde tem muito mais coisa também, é neste belíssimo livro aqui, ó. Esse é o meu último livro, né? Esse livro virou referência de ensino nas melhores faculdades de comunicação do Brasil. Referência mesmo, porque aqui tem toda a história do rádio, da comunicação, da TV e tudo mais. Depois você me fala sobre este livro que eu mando para você. Combinado? Então tá. Então, voltando ao assunto do rádio. É sem dúvida o melhor meio de comunicação. Nesse livro que eu acabei de mostrar para você, eu falo sobre isso lá também e explico o seguinte. Quando o rádio foi criado, por um desses três aí que eu disse, eu acho que foi o Landel de Moura. Puxando a sardinha aqui para o Brasil. Mas eu acho que tem ali
uma contribuição dos 13 e de outras pessoas mais que acabaram culminando no invento daquela máquina, daquele aparelho chamado rádio, que transmite esta voz maravilhosa para você. Aliás, não faça isso que eu fiz agora, tá? Não imposta a voz, não fica falando desse jeito, porque é muito feio. Isso é horroroso, tá bom? Não faça isso. Fale naturalmente, para que o ouvinte goste ainda mais da sua voz. Não faça, não fique impostando a voz, esse negócio é muito feio, é falso. E hoje tem espaço, tem trabalho para todo mundo, inclusive para tatuado assim, ó, tá vendo? Cara do mal. Antigamente não pode. Aliás, você sabe por que eles contratavam só vozeirão antigamente? Porque os equipamentos eram horríveis, com uma qualidade muito ruim, então era necessário contratar quem tinha um vozeirão, aquela coisa toda, para que no ar, né, a voz no ar ficasse melhor, ficasse bonita, e ainda assim ficava aquela voz meio de taquara rachada, né? Por quê? Já disse. Porque os equipamentos da época eram todos ruins, de péssima qualidade. Hoje não, você não precisa ter um vozeirão, e muito menos ficar imitando um vozeirão que fica muito falso e feio. Hoje tem espaço para todo mundo, equipamentos de altíssima qualidade, e você não precisa se preocupar com esse negócio, tá bom? Então, esse é o recado. Voltando ao assunto lá da invenção do rádio, é importante... Eu vou adiantar um pouco, né? Eu falei depois disso, que eu comento no meu livro sobre essa história do rádio. Quando o rádio foi inventado, nossa, foi maravilhoso aquela coisa toda. Nos anos 50, apareceu a televisão. E aí, muitos jornalistas, muitas pessoas falavam, o rádio morreu, não tem mais como sobreviver, e essa coisa toda. E olha, o rádio continuou firme, né? Um tempo depois apareceu a internet. Aí, nossa senhora, não, o rádio morreu, enterraram o rádio. E olha que o rádio continua firme e forte. E a ironia é que o rádio anunciou todos estes meios de comunicação. Você ouviu pelo rádio? Olha, a TV acaba de chegar no Brasil em 1950 por intermédio do senhor poderosíssimo Chateaubriand. E por aí vai. Com o tempo, aparece a internet. Apareceu um meio de comunicação terrível que vai nos derrubar, talvez, quem sabe, mas você ouve primeiro aqui no rádio que este meio de comunicação é a internet. Entendeu? Então, o rádio, cara, vai continuar firme, forte, lindo, poderoso, e ele vai anunciar a morte de todos os outros meios de comunicação, inclusive da internet, da TV e de tudo mais. Pode ter certeza, porque o rádio é maravilhoso, dinâmico, livre, lindo e está em 90% do território brasileiro e no mundo inteiro. Entendeu? Por isso é importante você aprender todos os tipos de locução. Na próxima aula, eu vou praticar com você aqui os tipos de locução, o segmento. Qual é o segmento da uma rádio adulta? O que é uma rádio adulta? É aquela rádio que toca música... Se você é aqui de São Paulo, tem algumas rádios aqui, eu não vou citar nomes, mas pensa numa rádio que toca música mais calma, música bonita, música dos anos 80, 70, 90, ou até mais antiga, aquela coisa mais lenta, mais tranquila, é considerada uma rádio adulta. Rádio notícia, óbvio, você já sabe, toca notícia. Rádio popular, é a rádio que toca sertanejo, forró, liga para o ouvinte, fala do horóscopo e todo aquele contexto ali da rádio popular. Rádio jovem toca putz, 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 aquela gritaria, o locutor falando lá em cima, tá. Deixa eu me acalmar. Então, esta gritaria toda aí, aquelas músicas, rádio jovem. Então até agora falei rádio adulta, que toca música tranquila, aquela música ambiente. Rádio notícia, claro, toca notícia. Rádio popular, sertanejão, forró. Rádio jovem, que toca música jovem, aquela locução lá em cima. E talvez tenha mais uma ou duas aí que eu vou comentar com você
na próxima aula. E por que eu estou dizendo aqui na próxima aula? Eu quero que você saiba, a partir de agora, que todas as minhas aulas, desde sempre, todos os meus cursos, são aulas sucintas. Eu vou direto ao assunto, eu não vou ficar aqui enrolando você e falando de direitos trabalhistas e não sei o quê. Isso, cara, você não precisa me pagar ou pagar qualquer outro profissional para falar disso. Por quê? Porque isso está de graça lá no Google. Vai lá e digita leis trabalhistas. Aparece tudo lá. Então eu não vou ficar aqui enrolando você com essa coisa aí. Esse tempo já passou. Esse negócio de você... eu vou comprar um curso que tem 300 horas. 2 anos. Cara, você perde 2 anos da sua vida e não aprende nada. Você tem que pensar assim, hoje o mundo mudou. A globalização está aí, é tudo muito rápido, é tudo para ontem, ninguém tem mais tempo para nada, e se tem tempo, tem coisa mais interessante para fazer do que ficar aqui ouvindo um professor falando de leis trabalhistas e não sei o quê. Eu vou falar para você sobre os bastidores, por exemplo, os bastidores do rádio. O que acontece ali nos bastidores? Quem contrata? Por que contrata? Como contrata? O que é que você tem que fazer para ser um excelente locutor de rádio, uma excelente locutora de rádio? Isso eu vou ensinar para você. Tudo que o mercado exige. O resto da conversa é fiada para tomar o seu dinheiro, eu não faço isso, né? Aliás, a minha reputação no mercado é altíssima. Por quê? Porque eu sou simples, honesto, direto, falo o que tem que ser falado e sou muito, muito exigente. Então você vai estudar comigo. Depois de você assistir todas essas aulas aqui, você vai me chamar pelo WhatsApp para fazer aulas ao vivo. E para quê? Para quê, professor? Se eu já estou aprendendo aqui. Para aprender mais ainda, para praticar algumas técnicas que ao vivo fica melhor. Eu poderia ensinar aqui também, mas eu acho que é necessário aulas ao vivo para você aprimorar o seu aprendizado e no final do curso você vai fazer isso, combinado? Entendeu direitinho? Então são aulas sucintas, diretas, coisa que você vai aprender ali dentro do que o mercado exige, e aí vai sobrar tempo para você namorar, para viajar, para curtir a vida, para ficar com a sua família, para ficar longe da família, ficar longe de todo mundo, ficar sozinho, fazer o que você bem entender e sobrar tempo para aprender. E é isso que conta na época, no mundo atual, né? Não há nada pior do que você chegar cansado e ser obrigado a assistir uma aula ou ficar refém de horários que alguém criou, ficar refém de planilha, de apostila que alguém criou para você. Cara, isso é horrível, isso é de uma burrice, isso não funciona. E vou explicar por que não funciona. Apostila, por exemplo. A apostila iguala todo mundo dentro do conhecimento de alguém, geralmente do século retrasado e do século passado. Cara, e o seu talento, e a sua identidade, e a sua observação particular do mundo e da comunicação, onde fica? Na tal da apostila e nessa forma arcaica que ainda tem aí no mercado? Você vai ser podado. Isso aí, o seu talento especialmente vai embora. Por quê? Você já ouviu aí no rádio? Todo mundo falando igual, todo mundo igual, tudo a mesma coisa, todo mundo reclamando da mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa. Nossa, cara, é deprimente. Comigo não. Você vai aprender o que tem que aprender, da melhor maneira possível, e é assim que funciona. Você entendeu? Muito bem. Tá calor aqui. Tá calor. Aliás, isso é uma coisa... Não, o estúdio de rádio é gelado. O estúdio de rádio sempre é gelado. Mas estúdio de gravação, por exemplo, de qualquer outra coisa, de locução publicitária, narração de documentários, audiodescrição, voz off, institucional, tudo é desligado ali o ar-condicionado e você fica com calor daqueles. Entendeu? Pois é, meu querido, minha querida. Esta é uma pequena apresentação aqui na primeira aula de locução em rádio AM e FM. Eu vou falar para você também sobre locução AM, locução FM. Aliás, deixa eu falar rapidamente aqui da locução AM. Locução AM, a gente vai praticar isso aqui depois,
é aquela locução mais conversada, você tem mais tempo, você tem merchan, você liga para o ouvinte, você conversa, você troca ideia, fala com o seu operador de áudio, fala com alguém que está te ajudando ali no estúdio, é muito mais natural, é uma conversa mesmo que você tem ali com os ouvintes. Rádio FM é diferente porque tem menos tempo, então você toca a música, fala o nome da música e segue em frente, lê uma notícia rápida ali e segue em frente. Uma notícia, por exemplo, no Rádio AM, você pode comentar a notícia, evita opinar. Opinião e comentário são coisas diferentes. O comentário é quando você fala alguma coisa e fica em cima do muro, não pula. Você só comenta, fica ali em cima do muro, todo mundo fica feliz. Agora, opinar vai te render alguns processos, vai render uns processos aí para sua emissora. Isso não é bom. Opinar é você falar, olha, eu acho que esse político, o nome desse político é ladrão. Prepare-se. Então, se você falar, bom, a política hoje no Brasil é muito complicada realmente, né? Tem coisa ruim aí para todo lado. Isso é um comentário. Você não desagradou ninguém. Então, tome muito cuidado. Evita opinar. A não ser que você tenha um programa de rádio para isso, que a ideia, o segmento é esse. Se não, comentário. Opinar, não. Entendeu? Então é isso. Termina aqui esta aula. Eu te vejo na próxima, tá bom? Até mais.